Olá, bem-vindo. Eu sou Rogério, dando continuidade aos estudos para a prova do Ministério Público no próximo dia 17. Vamos estudar aqui geografia. Vamos estudar, o tema de hoje é o espaço industrial. No caso aqui, o espaço industrial no Brasil. Vamos lá. O espaço industrial no Brasil. Há tempos, as indústrias vêm conquistando seu espaço no Brasil, tornando-se um dos elementos mais básicos de uma determinada região, trazendo consigo sempre uma característica marcante: a mudança. Seja ela qual for, tanto na cultura como na economia, ou até mesmo no espaço que ela ocupa e no impacto que ela causará em seu ambiente. A seguir veremos um pouco mais sobre essas indústrias, como e por que um lugar que comporta uma ou várias indústrias e modifica a vida de sua população, como os meios de transporte e comunicação podem influenciar para a industrialização de uma determinada região. Por que as indústrias tendem a se concentrar mais em uma determinada região? Como fica o desenvolvimento de uma região pouco industrializada? Essas e outras questões serão abordadas a seguir, tendo como principal objetivo fazer que se entenda melhor o papel desta gigante chamada indústria. A distribuição espacial das indústrias no Brasil. A atividade industrial, muito concentrada no Sudeste brasileiro, de uns tempos para cá, vem se distribuindo melhor entre as diversas regiões do país. Atualmente, seguindo uma tendência mundial, o Brasil vem passando por um processo de descentralização industrial, chamada por alguns autores de desindustrialização, que vem ocorrendo infra-regionalmente e também entre as regiões. Dentro da região sudeste há uma tendência da saída do ABCD paulista, buscando menores custos de produção do interior paulista. No Vale do Paraíba, ao longo da rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte. Estas áreas oferecem, além de incentivos fiscais, menores custos de mão de obra, transportes menos congestionados e, por tratarem-se de cidades médias, melhor qualidade de vida, o que é vital quando trata-se de tecnopolos. A desconcentração industrial entre as regiões vem determinando o crescimento de cidades médias dotadas e de boa infraestrutura e com centros formadores de mão de obra qualificada, geralmente universidades. Além disso, percebe-se um movimento de indústrias tradicionais de uso intensivo de mão de obra, como a de calçados e vestuários, para o Nordeste, atraídas sobretudo pela mão de obra extremamente barata. A concentração industrial no Sudeste. A distribuição espacial da indústria brasileira, com acentuada concentração em São Paulo, foi determinada pelo processo histórico, já que no momento do início da efetiva industrialização, o Estado tinha, devido à cafeicultura, os principais fatores para a instalação das indústrias, a saber, capital, mercado consumidor, mão de obra e transportes. Além disso, a atuação estatal através de diversos planos governamentais, como o Plano de Metas, acentuou esta concentração no Sudeste, destacando novamente São Paulo. A partir desse processo industrial e respectiva concentração, o Brasil, que não possuía um espaço geográfico nacional integrado, tendo uma estrutura de arquipélago econômico com várias áreas desarticuladas, passa a se integrar. Esta integração reflete nossa divisão interregional do trabalho, sendo tipicamente centro-periferia, ou seja, com a região sudeste polarizando as demais. A exemplo do que ocorre em outros países industrializados, existe no Brasil uma grande concentração espacial da indústria no Sudeste. A concentração industrial no Sudeste é maior no estado de São Paulo por motivos históricos. O processo de industrialização, entretanto, não atingiu toda a região Sudeste, o que produziu espaços geográficos diferenciados e grandes desigualdades dentro da própria região. A cidade de São Paulo, o ABCD, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano de Diadema e centros próximos como Campinas, Jundiaí e São José dos Campos possuem uma super
concentração industrial, elaborando espaços geográficos integrados à região metropolitana de São Paulo. Esta área tornou-se o centro da industrialização, que se expandiu nas seguintes direções: para a Baixada Santista, para a região de Sorocaba, para o Vale do Paraíba, Rio de Janeiro e interior, alcançando Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. As atividades econômicas e industriais nas 5 regiões do Brasil. Sudeste. Como descrito anteriormente, o Sudeste é a região que possui a maior concentração industrial do país. Nesta área, os principais tipos de indústria são automobilística, petroquímica, de produtos químicos, alimentares, de minerais não metálicos, têxtil, de vestuário, metalúrgica, mecânica, etc. É um centro poliindustrial marcado pela variedade e volume de produção. Várias empresas multinacionais operam nos setores automobilísticos, de máquinas e motores, produtos químicos, petroquímicos, etc. As empresas governamentais atuam principalmente nos setores de siderúrgica, petróleo e metalúrgica, enquanto empresas nacionais ocupam áreas diversificadas. O grande interesse de empresas multinacionais é principalmente pela mão de obra mais barata, pelo forte mercado consumidor e pela exportação dos produtos industriais a preços mais baixos. Quem observa a saída de navios dos portos de Santos e do Rio de Janeiro tem oportunidade de verificar quantos produtos industriais saem do Brasil para outros países. E aí vem a pergunta: com quem ficou o lucro dessas operações? Será que fica para os trabalhadores que as produziram? A cidade do Rio de Janeiro, caracterizada durante muito tempo como capital administrativa do Brasil até a criação de Brasília, possui também um grande parque industrial, porém não tem as mesmas características de alta produção e concentração de São Paulo. Constitui-se também de empresas de vários tipos, destacando-se as indústrias de refino de petróleo, estaleiros, indústria de material de transporte, tecelagem, metalúrgica, papel, têxtil, vestuário, alimentos, etc. Minas Gerais, de passado ligada à mineração, assumiu importância no setor metalúrgico após a Segunda Guerra Mundial e passou a produzir principalmente aço, ferro-guça e cimento para as principais fábricas do Sudeste. Belo Horizonte tornou-se um centro industrial diversificado, com indústrias que vão desde o extrativismo ao setor automobilístico. Além do Triângulo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, existem no Sudeste outras áreas industriais, a maioria apresentando ligação direta com algum produto ou com a ocorrência de matéria-prima. É o caso de Volta Redonda, Ipatinga, Timóteo, João, Monlevade e Ouro Branco, entre outras, ligadas à siderúrgica. Outros centros industriais estão ligados à produção local, como Campos e Macaé, açúcar e álcool, Três Corações, Araxá e Itaperuna, leite e derivados, Franca e Nova Serrana, calçados, Araguari e Uberlândia, cereais, etc. O estado do Espírito Santo é o menos industrializado do Sudeste, tendo centros industriais especializados como Aracruz, Ibiraçu, Cachoeiro de Itapemirim. Vitória, a capital do estado, tem atividades econômicas diversificadas relacionadas à sua situação portuária e às indústrias ligadas à usina siderúrgica de Tubarão. No Sudeste, outras atividades estão muito ligadas à vida urbana e industrial, comércio, serviço público, profissionais liberais, educação, serviços bancários, de comunicação, de transporte, etc. Quanto maior a cidade, maior a variedade de profissionais aparecerem ligados às atividades urbanas. Como entre São Paulo, Rio e Belo Horizonte concentra-se a maior produção industrial do país, a circulação de pessoas e mercadorias é muito intensa na região. Milhares de pessoas estão envolvidas na comercialização, transporte e distribuição dos produtos destinados à industrialização, ao consumo interno ou à exportação. Considerada também o centro cultural do país, a região possui uma vasta rede de prestação de serviços em todos os ramos, com grande capacidade de expansão, graças ao crescimento de suas cidades. Sul. A industrialização do Sul tem muita vinculação com a produção agrária
e dentro da Divisão Regional do Trabalho visa o abastecimento do mercado interno e as exportações. O imigrante foi um elemento muito importante no início da industrialização como mercado consumidor e no processo industrial de produtos agrícolas, muitas vezes em estrutura familiar e artesanal. A industrialização de São Paulo implicou na incorporação do espaço do Sul como fonte de matéria-prima. Implicou também na incapacidade de concorrência das indústrias do Sul, que passaram a exportar seus produtos tradicionais, como calçados e produtos alimentares, para o exterior. Com as transformações espaciais ocasionadas pela expansão da soja, o Sul passa a ter investimentos estrangeiros em indústrias de implementos agrícolas. A indústria passou a se diversificar para produzir bens intermediários para as indústrias de São Paulo. Nesse sentido, o Sul passou a complementar a produção do Sudeste, daí considerarmos o Sul como sub-região do Centro-Sul. Objetivando a integração brasileira com os países do Mercosul, a indústria do Sul conta com empresas no setor petroquímico, carboquímico, siderúrgico e indústrias de ponta, informática e química fina. A reorganização e modernização da indústria do Sul necessitam também de uma política nacional que possibilite o aproveitamento das possibilidades de integração da agropecuária e da indústria, a implantação e crescimento da produção de bens de capital, máquinas, equipamentos de indústrias de ponta em condições de concorrência com as indústrias de São Paulo. Nordeste. A industrialização dessa região vem se modificando, modernizando, mas sofre a concorrência com as indústrias do Centro-Sul, principalmente de São Paulo, que utilizam um maquinário tecnologicamente mais sofisticado. A agropecuária açucareira é uma das mais importantes, visando sobretudo a exportação do açúcar e do álcool. As indústrias continuam a tendência de intensificar a produção ligada à agrícola, alimentos, têxteis, bebidas e as novas indústrias metalúrgicas, químicas, mecânicas e outras. A exportação petrolífera no recôncavo baiano trouxe para a região indústrias ligadas à produção, refino e utilização de derivados do petróleo. Essa nova indústria de alta tecnologia e capital intenso não absorve a mão de obra que passa a se subempregar na área de serviços ou fica desempregada. As indústrias estão concentradas nas mãos de poucos empresários e os salários pagos são muito baixos, acarretando o empobrecimento da população operária. O sistema industrial do Nordeste, concentrado na zona da mata, tem pouca integração interna, encontra-se somente em alguns pontos dispersos e concentra-se sobretudo nas regiões metropolitanas, Recife, Salvador e Fortaleza. Com vistas à política do governo federal para o programa de corredores instituído no final da década de 70 para atender ao escoamento da produção destinada ao mercado externo, foram realizadas obras terminais açucareiros dos portos de Recife e Maceió. A rede rodoviária acha-se mais integrada a outras regiões do que dentro do próprio Nordeste. A construção da rodovia ligando o Nordeste, zona da mata, ao Sudeste e ao Sul, possibilitou o abastecimento do Nordeste com produtos industrializados no Sudeste e o deslocamento da população nordestina em direção a este. Centro-Oeste. Na década de 60, a industrialização a nível nacional adquire novos padrões. As indústrias de máquinas e insumos agrícolas instaladas no Sudeste tiveram o mercado consumidor certo no Centro-Oeste, ao incentivarem-se os cultivos dos produtos de exportação em grandes áreas mecanizadas. A partir da década de 70, o governo federal implantou uma nova política econômica visando a exportação, para atender às necessidades econômicas brasileiras e sua participação dentro da divisão internacional do trabalho. Caberia ao Centro-Oeste a função de produtor de grãos e carnes para exportação. Com tudo isso, o Centro-Oeste tornou-se a segunda região
em criação de bovinos do país, sendo esta a atividade econômica mais importante da sub-região. Sua produção de carne visa o mercado interno e externo. Existem grandes matadouros e frigoríficos que industrializavam os produtos de exportação. O abastecimento regional é feito pelos matadouros de porte médio e matadouros municipais, além dos abates clandestinos que não passaram pela fiscalização do Serviço de Inspeção Federal. Sua industrialização se baseia no beneficiamento de matérias-primas e cereais, além do abate de reses, o que contribuiu para o maior valor de sua produção industrial. As outras atividades industriais são voltadas para a produção de bens de consumo, como alimentos, móveis, etc. A indústria de alimentos, a partir de 1990, passou a se instalar nos polos produtores de matérias-primas, provocando um avanço na agroindústria do Centro-Oeste. A Ceval, instalada em Dourados, Mato Grosso do Sul, por exemplo, já processa 50% da soja na própria área. No estado de Goiás, por exemplo, existem indústrias em Goiânia, Anápolis, Itumbiara, Pires do Rio, Catalão, Goianésia e Ceres. Goiânia e Anápolis, localizadas na área do maior desenvolvimento econômico da região, são os centros industriais mais significativos, graças ao seu mercado consumidor que estimula o desenvolvimento industrial. Enquanto outras áreas apresentam indústrias ligadas aos produtos alimentares, minerais não metálicos e madeira, esta área possui certa diversificação industrial. Contudo, os produtos alimentares representam o maior valor de produção industrial. Norte, a atividade industrial no norte é pouco expressiva se comparada com outras regiões brasileiras. Porém, os investimentos aplicados principalmente nas últimas décadas na área de transportes, comunicações e energia possibilitaram a algumas áreas o crescimento do setor industrial, visando a exportação. Grande parte das indústrias está localizada próxima à fonte de matérias-primas, como a extração de minerais e madeiras, com pequeno beneficiamento dos produtos. A agroindústria regional dedica-se basicamente ao beneficiamento de matérias-primas diversas, destacando-se a produção de laticínios, o processamento de carne, ossos e couro, a preservação do pescado por congelação, defumação, salga, enlatamento, a extração de suco de frutas, o esmagamento de sementes para a fabricação de óleos, a destilação de essências florestais, pressagem de juta, etc. Tais atividades, além de aumentarem o valor final da matéria-prima, geram empregos. As principais regiões industriais são Belém e Manaus. Na Amazônia não acontece como no centro-sul do país a criação de áreas industriais de grandes dimensões. Mais adiante veremos sobre a criação da Zona Franca de Manaus. Como a implantação de uma indústria pode alterar na cultura e nas relações de trabalho na região em que foi implantada. Já é do conhecimento de todos nós que, quando uma indústria é implantada em determinada região, várias mudanças acontecem dentre elas. Mudanças no espaço geográfico, mudanças culturais e, principalmente, mudanças na economia. A implantação de uma indústria modifica a cultura, pois um trabalho que artesanalmente era executado pelo povo é tido como tradição, cede seu lugar muitas vezes a máquinas pesadas e que exercem sozinhas em um tempo menor e em pouco tempo o serviço que muitas vezes era desempenhado por várias pessoas em um período de tempo muito maior. Assim, milhares de postos de trabalho se extinguiam, fazendo-se aumentar o número de empregos informais surgidos nessa região. Além de mudanças na cultura e economia, surgem também mudanças no espaço geográfico e, em alguns casos, as indústrias são implantadas sem maior avaliação dos danos que ela pode causar, acarretando consequências gravíssimas posteriormente. A Zona Franca de Manaus, a ZFM, foi criada em 1957, originalmente através da Lei 3.173, com o objetivo de estabelecer
em Manaus, um entreposto destinado ao beneficiamento de produtos para posterior exportação. Em 67, a ZFM foi subordinada diretamente ao Ministério do Interior, através da SUFRAMA, pelo Decreto número 288. O decreto estabelecia incentivos com vigência até o ano de 1997. Ao longo dos 70 anos, os incentivos fiscais atraíram para a ZFM investimentos de empresas nacionais e estrangeiras anteriormente instaladas no sul do Brasil, bem como investimento de novas ET, principalmente da indústria eletrônica de consumo. Nos anos 80, a Política Nacional de Informática impediu que a produção de computadores e periféricos e de equipamentos de telecomunicações se deslocasse para Manaus, e a Zona Franca manteve apenas o segmento de consumo da indústria eletrônica. A Constituição de 1988 prorrogou a vigência dos incentivos fiscais da União para a Zona Franca até o ano de 2013, mas com a abertura da economia nos anos 90, esses incentivos perderam eficácia. Simultaneamente, os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus passaram a enfrentar a concorrência com produtos importados no mercado doméstico brasileiro. As empresas estabelecidas em Manaus promoveram um forte ajuste com redução do emprego e aumento do conteúdo importado dos produtos finais. A relação dos meios de transporte e comunicação e do comércio com a industrialização de uma determinada região. Os meios de transporte, comunicação e comércio são os fatores cruciais para que se implante uma indústria em uma determinada região. Para ser determinado estratégico para a implantação de uma indústria, um local tem que ter fácil acesso a rodovias, que escoem a sua produção para as diversas regiões do país e os portos, visando a exportação. Os meios de comunicação também são vitais para que sejam feitos os contatos necessários para se fechar grandes negócios, visando a obtenção de lucros mais altos para o crescimento da indústria, a atualização dos conhecimentos e a velocidade de comunicação. O comércio também é muito importante, pois para que se produza alguma coisa é necessário que haja mercado para este produto. E o comércio tem o papel de intermediário entre o produtor e o consumidor final. Os impactos ambientais causados pela indústria. As economias capitalistas tiveram, do pós-guerra até meados da década de 70, uma das fases de maior expansão e transformações da estrutura produtiva sob a égide do setor industrial. Essa expansão foi liderada por dois grandes subsetores: o metal mecânico, indústria de automotores, bens de capital e do consumo duráveis, e a química, especialmente petroquímica. A rápida implantação da matriz industrial internacional no Brasil internalizou os vetores produtivos da químico-petroquímica, da metal-mecânica, da indústria de material de transporte, da indústria madeireira, de papel e celulose e de minerais não metálicos, todos com uma forte carga de impacto sobre o meio ambiente. De maneira geral, abstraindo as características de cada ecossistema, o impacto do setor industrial sobre o meio ambiente depende de três grandes fatores: da natureza da estrutura da indústria em distintas relações com o meio natural, da intensiva e concentração espacial dos gêneros e ramos industriais, e o padrão tecnológico do processo produtivo, tecnologias de filtragem e processamento dos efluentes, além do reaproveitamento econômico dos subprodutos. A industrialização maciça e tardia incorporou padrões tecnológicos avançados para a base nacional, mas ultrapassados no que se refere ao meio ambiente, com escassos elementos tecnológicos de tratamento, reciclagem e reprocessamento. Enquanto o Brasil começa a realizar ajustes no perfil da indústria nacional, a economia mundial ingressa em um novo ciclo de paradigma tecnológico. Ao contrário da industrialização do pós-guerra, atualmente consumidora de recursos naturais, matérias-primas, commodities e energéticos, o novo padrão de crescimento tende a uma demanda elevada de informação e conhecimento, com diminuição relativa do consumo de recursos ambientais e de produção de efluentes poluidores.
É isto, fique no aguardo do próximo vídeo, pode ser que saia amanhã. E o mais breve possível vou fechar os estudos de geografia e depois começar os estudos de história até certo ponto, porque a prova já é domingo, dia 17, está bem próxima a prova. Bons estudos e, caso queira, faça aí uma contribuição para a vaquinha na compra da placa-mãe e das memórias. O prazo está acabando também. Tá certo? Até a próxima. Valeu!